LGPD, você já ouviu essa expressão antes? Tem a ver com seus dados pessoais, tem a ver com seus dados profissionais e tem a ver com a agricultura, por que não? Hoje a informação é dinheiro, inclusive no agronegócio. A gente vai discutir esse assunto, a lei que garante a proteção dos dados e a agricultura. É o AgroB que está no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro, HD 9, analógico da Claro. Estamos no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos transmitindo para você que está aí no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, no Vale do Aço, Ipatinga, na região leste de Minas, Governador Valadares, você que está acompanhando na Zona da Mata, Juiz de Fora e, claro, na região metropolitana, onde estão os estúdios do canal Viver Brasil. Estamos transmitindo para Belo Horizonte, para Nova Lima, para Contagem, para Sabará, todo mundo acompanhando a nossa programação. E a gente vai falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados na Agricultura. Eu estou recebendo o Daniel Paiva, que é gerente de Inteligência Tecnológica do CCPR, da CCPR. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito bom a gente poder discutir esse assunto tão próximo das pessoas, mas que muita gente às vezes não sabe que está, né? É um prazer estar aqui e realmente é um assunto assim, de essencial importância hoje, tanto para a área de tecnologia, para a área jurídica e para o agronegócio. Daniel, para a gente começar, o LGPD teve lá, a Lei Geral de Proteção dos Dados, tramitou em 2018, aprovação em 2010, teve ali aquela questão toda envolvendo, né, as dificuldades envolvendo essa lei. Depois a coisa foi hoje mais próxima das empresas, principalmente. Quanto que isso hoje foi absorvido no meio da agricultura, no meio do agronegócio? É essencial a LGPD, a atenção à LGPD, no caso dos produtores, né, no meio do agronegócio. Só fazer uma correção aqui, 2018, depois 2020, falei 2008, depois 2010, 2018, depois 2020, que teve essa questão, quer dizer, uma lei recente. Sim, ela foi sancionada, né, e em 2020 ela passou a entrar em vigor. Exato, né? Exatamente. E hoje, assim, a gente está falando do principal influenciador do PIB brasileiro, né, que é o agronegócio. Um dos principais que movimenta um valor substancial hoje no país. Né? E o tratamento dos dados, das informações, ele está diretamente ligado ao potencial desse setor. Sabe? Então, tratar esses dados de uma forma segura, de uma forma consistente, né? Com consenso das pessoas que são alvo ali daquela coleta de dados, é algo assim, é um ponto super importante que a lei cobre, né, e que o agronegócio está aí exposto a essa legislação. E quando a gente fala aqui sobre dados, eu sempre falo aqui, Daniel, uma coisa que eu sempre até torno repetitivo, mas aqui no programa a gente fala tanto para quem é do ramo da agricultura, do agronegócio, mas fala também para quem é um amante da área, para quem está acompanhando, ou mesmo para quem está zapeando e está chegando aqui, claro, encontrando essa informação. E quando a gente fala de números, a pessoa pode pensar assim, o número que ele está falando é os dados que são colocados lá de faturamento, dados de grãos consumidos, dos grãos vendidos, melhor dizendo. Mas é muito além disso, né? Ou seja, você tem dados muito importantes de venda, dados que são realmente dados sigilosos, né? Sim, claro. Vale ressaltar que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foca no dado pessoal, né? O dado que identifica a pessoa, né? Então, seja ela um produtor, seja ela um fornecedor, um CPF, no caso, as pessoas jurídicas, apesar de terem pessoas por trás, elas não estão no foco dessa legislação. Clientes, né, fornecedores, já falei,
e o governo também, principalmente. Né? Então, o dado pessoal, como eu falei, é aquele que identifica. Né? E ele é essencial hoje no comércio, tanto no agro quanto no nosso dia a dia. Né? Assim, existem muitas formas de coletar, muitas formas de tratar essas informações. E tem que ter muito cuidado ao tratar e ao cuidar desse dado. E ao cuidar desse dado, como que as empresas hoje elas estão se programando? Como é que vocês, no CCPR, se programam? O que a gente pode aprender em termos de organização dos dados? Porque a gente sabe, eu até brinquei que quando a gente fala de dados, porque a gente está acostumado aqui a falar 1 trilhão, 1 bi e tal. E os dados não, os dados agora são mais importantes ainda, que são os pessoais. E os dados que são estratégicos também, né, Daniel? Claro. Assim, hoje, dentro de uma corporação, esse trabalho da LGPD, ele tem que iniciar como um projeto. Né? As áreas de negócio, elas têm processos que coletam essas informações, que tratam essas informações, utilizam, classificam, categorizam, então, utilizam de N formas, né? Deletam, né? Transferem para outro. Então, o uso correto dessas informações é justamente o que a lei prevê. Né? E como que a gente faz isso dentro das empresas hoje? A gente mapeia cada passo do processo de tratamento da informação, do dado pessoal, no caso. Né? Esse dado é utilizado de N formas. E para utilizá-lo, seja num comércio eletrônico, ou seja numa contratação de uma pessoa, a gente tem que ter o consentimento, que é fundamental é um ponto fundamental dentro da lei, né? Ter o consentimento do usuário, né? Que é aquele pessoa que é o detentor do dado, é o titular da informação. É ele que é o alvo da lei, inclusive ele dá o poder ao titular de poder controlar o seu dado, né? E cabe a nós, empresas ou operadores, né, a tratar isso de uma melhor forma possível, tendo o consentimento, né, e a gente optando aí por direcionar esse dado pessoal para fins corporativos. Ô Daniel, a gente brincava aqui antes de começar, né, que não é do seu tempo, mas o pessoal lá da década de 50, década de 60, tinha aquela papelada toda, né? Os produtores tinham aquela papelada toda. Aí você chegava, tinha um quarto lá na fazenda, um quarto lá na empresa para guardar aquelas coisas todas. E hoje esse papel ele dá lugar ao mundo digital, onde tudo fica mais fácil, fica mais leve. Num pendrive, num HD, você tem grandes informações ali para como salvar. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica mais vulnerável. Eu costumo dizer que uma gerência como a sua nem teria, né, a importância que tem hoje dentro da empresa se não fosse a importância dos dados. Porque a tecnologia está aí e ela precisa de alguém para resguardar, para moderar esse dado. Quais são os riscos hoje que a gente ainda tem quando se fala, por exemplo, de ataques cibernéticos, de ataques, por exemplo, volta e meia a gente tem dados aí que são circulados. O Serasa Experian trouxe a informação de vários dados de clientes que foram divulgados, que esses dados que são utilizados por várias empresas como ferramenta de comércio. Como é que a gente está hoje suscetível a ser atacado virtualmente? Quanto que ainda há algum medo e esse medo tem uma razão de existir? De fato, esse medo tem uma razão de existir. Né? Os especialistas dizem que nenhuma empresa está 100% segura. Né? Privacidade e a segurança da informação é algo assim que tem constantemente investimentos pesados para poder garantir e minimizar os riscos de vazamento de dados. A gente teve 2 casos recentes no Brasil, vazamento de milhões de informações da parte do governo, inclusive, foram 2 casos, coincidentemente, do governo, né? E muitos dados pessoais estão na rede hoje devido a esse vazamento. Né? E sim, o foco é realmente segurança da informação, não só externamente, né, alvo dos ataques, né, que eles realmente existem, que é o cyberataque, os crimes virtuais, porque no fim das contas essas informações elas valem ouro, né, e elas são vendidas no mercado com esse valor.
né? E dentro das empresas, a gente tem que tratar a segurança da mesma forma, né? Com os nossos colaboradores. Porque isso, assim, existe uma engenharia social que, hoje em dia, nem só por ataques os dados são vazados. Até algum acesso a pessoas de dentro da organização, ou mesmo você falou do digital, mas o papel em cima da mesa ainda representa um risco para a LGPD. Dados visíveis, né, que devem ser guardados de certa forma ou até deletados. Né? Assim, vamos transformar no digital e, pelo menos, minimizar os riscos de exposição. Agora, o curioso, né? Quem está nos acompanhando aí no interior, que está, né, tendo essa noção, você que está acompanhando a gente agora, você fica assim, não, estou com medo de invadirem minha fazenda, vir um ladrão aqui, alguma coisa. O ladrão está no mundo virtual. O crime migrou, a gente tem, quando a gente faz cobertura no jornalismo, a gente vê muitos delegados, policiais destacando. O crime migrou para a esfera digital. Então, há de se ter uma proteção grande para que esses dados não criem problema para a pessoa física e nem para a pessoa jurídica. Claro. Assim, principalmente por causa da pandemia, né, acho que houve uma oportunidade aí nesse meio do crime virtual de atentar para essa questão dos vazamentos das informações. Né? Hoje existem, como eu falei, não é 100% seguro, né, mas a gente tem antivírus, a gente tem firewall, nós temos formas de fazer cópias das informações que nós temos, de resguardar essas informações. O próprio aqueles links que a gente costuma receber, tanto por SMS ou por e-mail, tem que ter muito cuidado, porque aqui por trás daquele link pode ter um software que vai invadir seu computador, seu equipamento. Então, esse tipo de atenção ao digital é essencial para garantir e resguardar sua identidade, ali, sua imagem. Né? Agora é importante ter um plano B, Daniel, tipo, você tem lá no mundo digital. As coisas vão transformando, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, há alguns anos aí, e quando eu fiz a minha graduação, eu lembro que eu andava com 10 disquetes, que eu era tão neurado de perder meu trabalho científico lá, né, que eu salvava em 10 disquetes diferentes. Isso mudou e tal, você tem aí hoje esferas melhores para guardar, a nuvem está aí para ser utilizada. Mas é bom, dependendo do documento, dependendo desse dado importante da negociação, esse dado pessoal que faz parte do que está ali dentro, muitos desses dados da LGPD, não são só os dados de CPF, CNPJ, isso é o básico, mas tem o dado de uma negociação, o dado bem individual. É bom ter uma versão física também, uma versão guardada, ou é mais problemático ter a versão física? Como você disse, né? Assim, o dado, ele tem a nota fiscal, por exemplo, dá um exemplo, Isso. A nota fiscal, ela tem um CPF, ela tem um endereço, ela tem uma forma de identificar aquela pessoa, né? Então, é um documento. Né? A minha opinião, né, é que, assim, que é melhor evitar a impressão desse documento. A gente tem formas hoje em dia de resguardar os documentos, os dados na nuvem, né? Ou em outros tipos de dispositivos, fazendo um backup, uma cópia virtual. Tem softwares de segurança que garantem a integridade, que criptografam a informação ao trafegar a informação, cofres de senhas que são você resguardar também aqueles acessos que são mais importantes. Né? Então, temos mecanismos. O imprimir, né, ou deixar a cópia, guardar, é um risco. Mas, igual como eu falei, os riscos estão aí para serem mitigados, serem minimizados, e de certa forma o digital ele cumpre bem esse papel. Né? Eu acho melhor do que deixar o documento impresso, deixar em cima da mesa, né, ou dentro da gaveta. Você que está me acompanhando aí agora, que guarda lá tudo numa gaveta, pede para imprimir, pega uma nota física, digital. Daniel está dando a dica aqui, faça isso não, vai dar problema, vai dar muito problema. Daniel, a gente vai ter que ir para um breve intervalo e na volta eu quero abordar alguns temas ainda sobre a LGPD no que diz respeito à função ali de gestão dos produtores e até mesmo quais equipamentos, no equipamento, a gente deve utilizar redes sociais, por exemplo, dentro de um equipamento que tem dados importantes da empresa, que tem
de certa forma, registros importantes e também dizer o quanto que a gente pode avançar ainda mais para cumprir, pois ainda tem muita empresa ficando para trás no que diz respeito à LGPD. A gente vai para um breve intervalo e volta já já aqui com o nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. É já já.